Bom, boa tarde a todos, né? Então, para mais uma aula de cálculo, cálculo 1, cálculo diferencial e integral, né? E é interessante que a gente está estudando a parte de limites, e começa a se estudar limites, né, em cálculo diferencial e integral, mas historicamente, né? Não sei se eu falei isso para vocês, a gente tem que limites foi o último conteúdo a surgir, né? Que surgiu primeiro a integral, né, para cálculo de áreas, né? Aproximação de cálculo de áreas, depois a derivada para a taxa de variação, e, por fim, aí você teve a união dos dois, né, que foi o limites, né, que limites conseguiu unificar, então, o cálculo diferencial com o cálculo integral, aí virou cálculo diferencial e integral, tá? Então, a capítulo 4 do Dorize, ele vai falar da extensão do conceito de limites. Aí ele começa a falar sobre algumas coisas que são limites no infinito e limites infinitos. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras, né? O que é um limite no infinito, o que é um limite infinito, esse tipo de coisa. Vamos lá. Então, a gente tem limites no infinito. Certo? Limite no infinito significa dizer que você está analisando o que acontece com o limite da tua função quando x vai para o infinito. Esse nome bem aqui, ó, no infinito, significa dizer que você está colocando x tendendo a infinito. Então, é isso que acontece. Você está analisando o domínio da função indo para o infinito. Tá? Então, no fim, você está calculando o limite de x tendendo a infinito da f de x. Certo? E o que é que acontece com esse daqui? Com esse resultado? Esse resultado, ele pode ser mais infinito, ele pode ser uma função L, ele pode ser menos infinito, tá? Ou seja, ele pode ser ilimitado, ou pode ser limitado, tá? Limitado. E o detalhe, isso aqui pode ser mais ou menos, tá? Você tem x tendendo a mais ou menos infinito da f de x. Ou seja, você pode ir para mais infinito ou você pode ir para menos infinito. Então, todos esses casos, você tem um estudo de limites no infinito, né? Ou limites infinito. Só que, veja, no infinito, o domínio está indo para infinito. Limites infinito, a imagem está indo para infinito, tá? A gente já discutir isso daqui a pouco, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir. Então, sempre que a gente fala em limites, a gente tem que definir quem é esse cara. Depois de definir, a gente vai estudar alguns conceitos e ver alguns casos, tá? Então, para poder fazer isso, a primeira coisa, você define a função f, seja f uma função, né? E você, depois disso, você supõe que existe, suponhamos, né, que exista A, que existe um A, certo? Tal que ele esteja contido nesse intervalo, você tem aqui um intervalo aberto de A e mais infinito. Alguns livros definem esse intervalo aberto como sendo uma chavezinha assim, né? Ó, A e mais infinito, tá? Aí, quando você vira para cá, esse aqui vira intervalo fechado. Alguns livros definem dessa forma o intervalo aberto, com esse parênteses, né? E quando você coloca chaves, fica o intervalo fechado, tá? E você está contido no domínio de F. Então, nesse intervalo aqui está contido no domínio de F. Então, ele pode definir, ele coloca aqui, definimos. Né? Definimos. O que é que ele define? Que o limite de x tendendo ao infinito, ou seja, o limite no infinito da tua f de x é igual a L, certo? Isso daqui é equivalente a você dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá? Com esse delta, repara, maior do que A é o intervalo que a gente pegou lá, né?
maior do que A, tal que x é maior do que delta. Qualquer x que você pegar maior do que delta, implica que você tem L menos epsilon menor do que f de x, que é menor do que L mais d epsilon. Beleza? Como você está tendendo para mais infinito, ó, o x está tendendo a mais infinito. Então, você está pegando todo x que é maior do que esse delta aqui. Tá? E esse delta está entre o intervalo aqui, ó. O delta é maior do que A. Então, ele está entre esse intervalo aqui. Você pode pegar qualquer elemento dentro desse intervalo, qualquer x que você pegue, maior do que esse delta, tá? Ou seja, se você pegar que delta é 1000 e x é 1001, por exemplo, está valendo. E se você pegar esses termos dessa forma, e você olhar para a função, e ela tiver essa condição, né, que você tem aí, que f de x fica entre L mais epsilon e L menos epsilon, isso significa dizer que esse limite existe, né? Esse limite de f de x igual a limite de x tendendo para infinito, onde f de x é igual a L. Ele existe e é dado dessa forma, com essa expressão. Tá? Então, de uma maneira mais simples, né, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu definir o que é o limite de x tendendo para infinito, né? Eu poderia definir também a mesma coisa, né, com x tendendo a menos infinito. Então, você pode vir aqui e dizer, olha, definindo, né, definição aqui, né, é uma definição, é a mesma coisa, certo? Eu vou copiar aqui e colar, e a gente vai ver só algumas mudanças. Ctrl C. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz aqui. Ah, isso aqui não é desnecessário. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava, pessoal. Só não encontrar aqui de novo no livro. Pronto. Aí você vai vir aqui, vai falar, a primeira coisa que você vai fazer é, o intervalo agora é, você quer trabalhar com menos infinito. Quando você quer trabalhar com menos infinito, o intervalo agora é de menos infinito até A. Certo? E esse intervalo está contido no domínio de F. Depois de você fazer isso, primeiro essa mudança no intervalo, você vai mudar isso aqui, ó. Que não vai tender mais a mais infinito, mas sim a menos infinito. Certo? Vai ter o mesmo resultado. A outra coisa que você vai definir, você vai estar pegando agora um epsilon, um delta, que ele não necessariamente é maior do que zero. Né? Ou que não necessariamente, se ele for maior do que zero, ele tem que ser, de alguma forma aqui, você está pegando um A, que esse A pode ser negativo. Se esse A pode ser negativo, então você muda isso aqui, ó. Então você está pegando qualquer valor de delta, de menos delta, por exemplo, que é maior do que A. Né? Que se A pode ser aqui, por exemplo, menos 1. Então você poderia pegar aqui o delta menos 2. Aí assim por diante, né? Ou menos delta, Mas se A poderia ser menos 1, menos delta, poderia ser menos 2? Poderia, né? Que menos com menos daria mais, aí ficaria 2 maior do que menos 1, tá certo? Né? Tal que... Aí aqui mudou também, ó. Aqui vai mudar também. Esse cara aqui vai ficar x menor do que menos delta. É porque a gente tem que pensar nessa forma negativa, né? Desse intervalo, né? Você está definindo aqui, é como se você estivesse definindo um intervalo. Que você está... Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para vocês, essa condição. Está pegando aqui um intervalo, né? Aí você está dizendo que para cá está indo para menos infinito. Aqui está o A, né, por exemplo. Eu poderia botar bem aqui a origem 0. Se o A está aqui, esse A é negativo. Né? Esse A é negativo. Aí você tem que pegar um delta. Se você pegar um delta bem aqui, o delta tem que estar entre esse intervalo. Certo? Não tem como. Se você disser que o delta está bem aqui, aí o que é que acontece? Aqui você tem... Pois não? Eu acho que eu liguei sem querer. Aí aqui você tem que A é negativo, o delta é negativo, mas o delta está depois do A. Se você pegar somente aqui e olhar para cá, você vai perceber que o delta é maior do que A, não é? Maior não, menor do que A, né? Porque, por exemplo, o delta poderia ser menos 5, A poderia ser menos 1.
Menos 5 e menos 1, né? Se você comparar esses dois aqui, o menos 1 é maior do que menos 5. Só que os dois estão negativos. Se esse cara aqui tiver negativo, então menos delta é maior do que A. Todo mundo entende isso, que eu quero dizer? Sim. Sim, né? Então, é mais ou menos essa a ideia que ele quer passar, né? Que o delta esteja nesse intervalo, que assim, 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 né? Então, enfim. Eu achei isso bem similar à matéria de matemática discreta, né? Prova de generalização com prova de caso. Você trabalha com inequações para provar um caso geral. É mais ou menos isso mesmo, viu? Que é isso aqui? Por que tá assim? Tem mais de um aqui? Ah, tá. É mais ou menos isso mesmo, tá? É bem parecido com discreto, e a gente vai ver aqui também umas séries, também umas sequências, tá? Que também tem na discreta. A gente vai ver essa parte de limites de série de sequência. Aí, se você disser, né? A gente sempre aprende cálculo com exemplos, tá? Então, se você disser que você tem uma função f de x como sendo 1 sobre x, certo? E se você calcular o limite dessa função, o que é que você pode dizer aqui? Quando x tende para infinito, o que é que acontece com essa função? Acho que fica indeterminado, né, professor? Ou não? Quanto é 1 sobre 10? Ela zera? É zero, né? Porque, veja, x está tendendo ao infinito, ele não necessariamente é infinito, né? Você não está dividindo 1 por infinito, você está dividindo 1 pelo número muito próximo de Ah, infinito, é verdade, verdade, é verdade. né? Então, por exemplo, a gente poderia pegar aqui 1 dividido por 10 mil, isso aqui daria 0,000, não sei quantos aí, né? 4, né, eu acho. Aí, se você... 4 zeros. Aí, se você pegar, 1 dividido por 100 mil, né? Aí ficaria 0,5 zeros, né? E 1. E assim vai, certo? Então, existe... Pois não. Não pode ter uma resposta, por exemplo, infinito sobre infinito, né? Isso é errado. Infinito por infinito você não pode ter, né? Mas você pode ter, sim, esse tipo de função aqui, né? Que é 1 sobre infinito. Você pode ter um limite, tá? Mas a gente vai ver alguns casos que isso até acontece também, né? Por exemplo, se a tua função for 3x ao quadrado mais 5x menos 1 dividido por 2x ao quadrado menos 3x, certo? Quanto é esse limite aqui com x tendendo para infinito? Dessa função todinha aqui. A infinito sobre infinito. Né? Dá infinito sobre infinito. E aí? Repare. Deu ruim. Tende a 1, né? Tende a 1? Eu acho que sim. Tá, eu vou ensinar o método difícil para vocês, depois eu vou ensinar o método fácil. Tá? A gente vai partir para o difícil, que é o correto. Depois eu vou ensinar para vocês o método fácil. Certo? Então, vamos lembrar dessa função. Eu vou copiar ela, vou colocar na próxima página, para a gente poder fazer ela da forma difícil. E depois a gente faz ela da forma fácil. Vou colocar aqui. Repara que esse cara tem isso, certo? Aí eu vou sempre, você vê, sempre olhar para o expoente maior do polinômio. Né? Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 0. Então, o maior expoente é 2, aí embaixo também é 2. E você vai sempre pegar esse polinômio e colocar em evidência o que tem o maior expoente. X que tende a mais infinito. Então, vai ficar x ao quadrado em cima, né, de 3 mais 5 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Todo mundo entende que foi feito aí em cima? Sim. Sim. Então, aqui, botando x ao quadrado em evidência, fica como? 2 menos 3 sobre x. Certo? Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar que esse cara cancela com esse cara, tá vendo? Esse está ao quadrado, esse está ao quadrado, certo? Aí você vai ficar com esse limite aqui agora. Quanto é o limite de 5 sobre x com x tendendo para infinito?
Zero. Zero. Esse cara vai para zero. Quanto é esse limite aqui, de 1 sobre x ao quadrado? Também tende a zero. Também tende a zero. Esse daqui tende a quanto? Zero. Sobrou o quê? 3 e 2. Então tá aí o resultado. Essa é a maneira difícil, professor? Essa é a maneira difícil. Tem uma mais fácil ainda. Tá? Vamos lá. Tá mesmo, quando parece ser fácil assim. Quer que vem depois? É Pega uma porque, questão bruta. é porque é fácil mesmo. Relaxem. Ó, vamos lá. Você vai olhar o seguinte. Primeira coisa que tu vai olhar, qual é o expoente de cima? É 2. Qual é o expoente de baixo? É 2. São iguais? Se são iguais e são maiores, tanto de cima como de baixo, então tu vai simplesmente colocar o que está multiplicando esse e o que está multiplicando esse. Beleza? Beleza. Tá? Vamos entender um pouco melhor. Se você pegar agora o limite de x tendendo a infinito, né? Mais infinito, tá? Mais infinito. 3x ao quadrado menos mais 5x menos 1, botar a mesma função, dividido por 2x ao cubo. Olha só, que mudou. Menos 3x ao quadrado mais 1, por exemplo. Tá? Aí o que vai fazer? Olhando para os expoentes, veja, aqui embaixo está maior do que o de cima, não é? Sim, sim. Então, quando o expoente de baixo estiver maior do que o de cima, você pode afirmar direto que esse resultado é zero. Por quê? Porque esse polinômio cresce muito mais do que esse polinômio. Certo? Entendi. Essa é a maneira fácil. Tem a maneira difícil de fazer? Tem. Aquela maneira lá anterior, né? Só que quando você fosse botar em evidência, você ia ter x ao quadrado sobre x ao cubo. X ao quadrado sobre x ao cubo ficaria 1 sobre x aqui, ó. Aqui daria um resultado, mas aqui teria 1 sobre x. E 1 sobre x com limite de x tendendo a zero é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Tranquilo? Tá claro para você? Dá para entender? E se eu tiver ao contrário? Eu já ia perguntar. Né? Se eu tiver assim, ó, mais infinito de 5x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 dividido por 2x ao quadrado mais 8x menos 3. E aí, qual é o maior expoente? Onde é que está o maior expoente? Está embaixo ou está em cima? Em cima. Pronto, então o maior expoente está em cima. Né? Se esse de cima é maior do que o de baixo, você já vem aqui, você vai olhar. O limite está tendendo a mais infinito. O resultado aqui é positivo. Se aqui é positivo, então isso aqui é positivo. Belezinha, pessoal? Todo mundo entende que vai para mais infinito e por quê? Sim, sim. Tranquilo, né? Pronto, então. Já, então, se tivesse menos 5x ao cubo, era menos infinito? Isso, Ah, beleza. tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, limite de x tendendo a mais infinito de 3x à quinta menos 8x ao quadrado mais 4 dividido por 9x à quinta menos... Vou botar isso aqui assim, não. Vou botar assim. Peraí. 9x à terceira menos 7x à quinta mais 4. Eu pergunto a vocês, quanto é esse resultado aqui? Sem pensar muito, diga logo de imediato. Mais infinito. Mais infinito? Tá. Quais são os maiores expoentes, embaixo e em cima? O x à quinta. X à quinta é de cima e de baixo. O 7x à quinta. Então, os maiores expoentes são iguais ou são diferentes? São iguais. Quando são iguais, o que é que a gente faz? Aí a gente tem que cortar. Pega só o índice, né, dele. 3/7, no caso. 3 menos 7.
ou seja, menos 3 sétimos. Ah, então não necessariamente... Ah, entendi. Tranquilo. Entendeu? Porque, ó, aqui tá negativo. Uhum. Se você tiver agora, vamos lá, de novo. Vamos ver. A gente tem que fazer isso aqui de imediato, pessoal, sem pensar. Deixa eu ver aqui. 2x a terceira menos x a nona mais 1 dividido por x a quinta mais 1 isso ao quadrado. E agora? O que é que eu faço? Quanto é esse resultado? E aí, pessoal? Qual é que seria esse resultado? É menos infinito, não? Menos infinito? Por que que é menos infinito? Porque o x9 não é o maior. X9 é o maior em cima, né? E embaixo, É. qual o maior? Esse x5 fica x7, é? É x a décima aí embaixo. É x a décima, né? Se Ah, é x a décima, qual o resultado? é zero. Ah, pode crer. Aquele elevado ali a 2 me pegou. Ó. Aí não existe menos zero, né? Mais zero, né? Então, mas isso aqui foi uma casca de banana mesmo. Vejam, é só fazer isso, certo? Você só vai fazer essa análise. Se for igual, coloca os coeficientes. Se for o de cima for menor do que o de baixo, é zero. Se for maior do que o de baixo, é mais ou menos infinito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vocês já aprenderam já limites infinitos, tá? Limites no infinito, na verdade. Então, o livro traz aqui algumas coisas aqui para vocês fazerem, certo? Tipo, calcula o limite de x tendendo a mais infinito, de x à quinta, mais x à quarta, mais 1 dividido por 2x à quinta, mais x mais 1. Quanto é esse resultado? Um sobre Um dois? meio. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, o livro traz esses exercícios, tá? E ele vem trazendo mais coisas aí, mas depois vocês resolvam alguns exercícios que tem lá. Obviamente, ele tem uns mais bonitos, né? Como, por exemplo, esse exercício aqui. Esse aqui é bem mais bonito. X, ó, mais infinito, da raiz de x mais 1 menos raiz de x mais 3. Fechou. Aí ele pergunta quanto é isso aqui. E aí? E agora? Como é que a gente faz? Eu acho que tende a zero o resultado, professor. Por quê? Quando você tira a raiz de um número infinito e subtrai pela raiz de outro número infinito, É uma boa observação, né? Que isso aqui é infinito, isso aqui é infinito, você está fazendo um menos outro, né? Então você levou em consideração esse sinal. Mas como é que a gente resolveria isso aqui, né? Eu vou copiar aqui, vou colocar em outra página, tá? Isso aqui o livro traz como exercício. Depois vocês dão uma olhada lá. E a gente vai resolver isso aqui. Assim. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é que toda vez que você tem uma raiz, é multiplicar pelo conjugado para sair essa raiz, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, x mais infinito. Aí isso aqui vai ficar raiz de x mais 1 menos raiz de x mais 3 vezes raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3 dividido por raiz de x mais 1 mais
raiz de x mais 3. X mais 3. Né? Aí, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é o limite de x que tende a mais infinito. Do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então vai ficar x mais 1 menos x mais 3. Né? Dividido por raiz de x mais 1 mais a raiz de x mais 3. Certo? Mas se você observar em cima, vai ficar, então, o limite de x que tende a mais infinito, de 4, dividido por raiz de x mais 1, mais raiz de x mais 3. Até aí, todo mundo entendeu? Tá de boas até aqui? Sim, sim. Pronto. Então, vou continuar aqui, certo? Na outra página. Você tem um limite de x que tende a mais infinito, de 4 sobre raiz de x mais 1, mais raiz de x mais 3, né? Então, se você continuar aqui a desenvolver, aqui é um método difícil, raiz de x mais infinito, 4, aqui vai ficar raiz de x, que multiplica raiz de 1 mais 1 sobre x, certo? Fechou aqui, mais raiz de x, que multiplica raiz de 1 mais 3 sobre x, fechou aqui, né? Então, esse limite aqui vai ser igual a limite de x que tende a mais infinito, de 4 sobre raiz de x, né? Porque você pode botar esse cara aqui em evidência, vezes quem? 1 sobre a raiz de 1 mais 1 sobre x, mais a raiz de 1 sobre 3 sobre x, né? 1 sobre a raiz de 1 mais 3 sobre x. Aí agora a gente pode calcular os limites. Quanto é esse limite aqui? Do 4 sobre a raiz de x. Tende a zero. Tende a zero. Quanto é esse limite aqui? 1 sobre x. Né? Todo mundo entende que isso aqui vai para zero, né? Uhum. Esse daqui vai para zero. E repara aqui embaixo, ó, ficou a raiz de 1 e aqui também ficou a raiz de 1. Então, ficou 1 mais 1. Então, esse aqui ficou 2. 0 vezes 2 é 0. Da onde é que veio esse 0 aqui? Esse fato bem aqui, né? Ó. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Professor, Pois não, meu filho. aquele raciocínio que o Felipe falou lá no começo, das raízes de infinito, menos infinito e tal, da zero, isso ali faz sentido? Faz sentido, só que é o seguinte, se você não fizesse isso aqui que foi feito, e você pegasse essa pasta aqui só, né, e fosse desenvolver, que você teria isso aqui, ó, o limite de x que tende a mais infinito, né, da raiz de x. Foi mal. Mais Saúde. obrigado. A raiz de x mais 3. Se você tivesse isso aqui, né, aí você poderia olhar aqui, aí quanto é infinito menos infinito? Sinceramente, eu não sei quanto é infinito mais ou menos infinito. Porque o infinito, ele pode ser um termo a mais ou um termo a menos do que o outro. Entendeu? Entendi. Tipo, um pode ser infinito, o outro pode ser infinito mais um, né? Pode ser infinito mais um. Aí esse, quando você faz essa subtração, nada garante que vai ser igual. Beleza. Entendeu? E um negócio interessante que você está estudando aqui, você está estudando o comportamento da função no infinito. Então, quando você pega a função que ela está tendendo a infinito, significa dizer que quando você faz o gráfico dessa função, né, você está estudando a assíntota dela. Então, quando você faz o gráfico dessa função, você está vendo o que é que acontece quando o x vai para o infinito, o que é que acontece com a tua função. Tá? Por exemplo, essa função aí, né, vou botar aqui o Fran alfa, né, vocês já conhecem já, obviamente. Tem aplicativos que a gente pode usar só para construir gráficos, né? SQRT, x mais 1,
menos, SQRT, que é a raiz, tá? Isso aqui é a raiz. X mais 3. X mais 3. Eu vou botar bem aqui, prot, para ver se ele faz o gráfico. É só o gráfico. Isso. Ele fez só o gráfico. Ó, você tá vendo que a função, ela tá definida nos números negativos aqui, a imagem dela tá negativa aqui, né, ó. Certo? Por que ela tá negativa? Porque o x mais 3 é maior do que x mais 1, né? Mesmo que você esteja gerando raiz, mas esse cara é maior do que x mais 1. Então, você está pegando aqui valores aqui que estão negativos, mas quando você aumenta muito o x, quando o x está vindo para cá, olha o resultado, o que é que está acontecendo com o meu resultado? Ele está vindo para zero. Beleza? Dá para todo mundo entender isso? Show. Show, né? Não sei se eu consigo definir um intervalo aqui, cara, eu esqueci como é que faz para definir um intervalo aqui. Tá assim. 1x igual a 100 mil aqui. Vamos ver se vai. Não sei se vai nesse intervalo, porque tem a forma de você definir intervalo aqui no Wolfram. Aqui ele botou as derivadas, a integral, ele não entendeu não. Ele não entendeu aqui nessa parte aqui não. Eu não lembro como é que faz para definir esse intervalo aqui não. Mas tem o GeoGebra também, que vocês estão acostumados a usar também, vocês conseguem usar. Para construção de gráfico também é bem legal. O GeoGebra. Agora foi. Vê? Vocês estão observando, ó? Quando mais eu aumento o x, mais próximo de zero ele está. Mas repara que aqui ele está como se fosse x igual a 1000, ó. E o resultado está vindo aqui 0,03 mais ou menos, ó. Ainda não é zero. Se eu botar aqui 10.000, o que é que acontece? Um x para 10.000. Você ainda está no 0,01, ó. Já está longe de zero, né? 0,01. Mas aí você vai continuando e pode vocês vão percebendo que vai se aproximando cada vez mais do zero. Por isso que é o limite, né? Quando você tem x indo para infinito, aí você tem esse resultado sendo zero. Tranquilo? De boa? Deu para todo mundo entender, né? Vocês conseguiram entender de boas, né? Boa. Sim, de boa. Sim, de boa, né? E se vocês conseguirem entender, então vocês conseguem fazer esse exemplo, né? O limite de x tendendo a mais infinito de x menos raiz quadrada de x mais 1. E agora, qual o resultado? Fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui na gravação, vou colocar esse exercício mais um exercício, vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, né, e a gente retorna. Espera aí, deixa eu botar isso aqui na próxima página. Ctrl C. Deixa eu pegar mais um exercício aqui para vocês. Pegar um mais casca grossa, né? Só tem exercício fácil, cara. X tendendo a mais infinito, né? Aqui, a raiz de x mais raiz cúbica de x dividido por x ao quadrado mais 3. E o outro aqui,
Vou botar aqui, deixa eu ver. Legal. X tendendo a mais infinito. Mais infinito? Mais infinito. Raiz cúbica de x ao cubo menos 2x mais 2x menos 1. Tá dividido por raiz de x ao quadrado mais x mais 1. Fechou? Tá? Vocês têm 10 minutinhos aí para resolver esse exercício. Eu vou parar a gravação e depois a gente retorna. Tá aqui.